Graça e paz. Deixamos a palavra aqui pelas Escrituras, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós estamos no dia 7/3 de 2026, em nome do Senhor Jesus, 16 horas e 21 minutos. O Senhor me tocou para deixar uma mensagem, não só para mim, essa mensagem é para me viver, praticar, mas também que possa ser compartilhado. Sem mais conversa da minha parte, o versículo da Bíblia nós vamos meditar no Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 a seguir, em nome do Senhor. O texto diz, na estrofe narrativa sequente, a derrota de Satanás. Então você já sabe que ele está derrotado, né? Então diz assim a palavra do Eterno: quando completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Apocalipse 22, versículo 8 aqui do 20 ainda. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog, Magog, para ajuntar em batalhas cujo número é como a areia do mar. Olha isso, irmão. Olha isso. O Senhor está falando que na vinda do Senhor, nações serão juntadas para atacar aquilo que é do sagrado. Mas o Senhor é poderoso. Ele já está derrotado. Versos 9. E eles subirão sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada de Deus. A cidade amada de Deus desceu fogo, saiu dos céus e devorou. Ezequiel 39, 2, 38, 9, ao versos 10 para nós finalizar. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde estão as bestas, onde estão os falsos profetas, e serão amontoados dias e noite, serão atormentados dias e noite para sempre. Eu vou agora para o capítulo 22, do verso 6. Nós vamos ler do verso 6 capítulo 22, verso 6. Capítulo 22, versículo de número 6 a seguir, Apocalipse. O título diz: a volta de Jesus, a vinda de Cristo. E ele disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos santos profetas enviou aos seus anjos para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Apocalipse 1:1. E eis que eu venho rapidamente, abençoado é aqueles que guardam as palavras das profecias deste livro. E aqui nós finalizamos para pregar um pouco. Queridos, viventes, criaturas de Deus aqui nessa terra. Amados, todos nós sabemos que, embora eu não estou contextualizado, focado nesse contexto de guerra, mas todos sabemos que as mídias sociais, as televisões oficiais mostram sobre uma nação chamada Irã, que anteriormente a Bíblia diz que era a antiga Pérsia, está sendo bombardeada, está sendo, de certa forma, aniquilada em alguns aspectos por uma força poderosa que é os Estados Unidos e também o Israel. Mas aqui o que chama a atenção nesta palavra é que o Senhor diz: Satanás está derrotado. E o Senhor aqui afirma sobre a tua palavra, quando a volta de Cristo estiver próxima, que as nações se montuarão em redor da terra contra... versos 9.
E eles subirão, capítulo 20 de Apocalipse, versos 9 diz: e eles subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada de Deus, e Deus descerá fogo do céu e devorarão. Então, irmão, a Bíblia está dizendo que a volta do Senhor, ela está próxima. Eu sei que você pode falar, mas faz mais de 100 anos que pregadores falam que a volta de Jesus está próxima. Mas o Senhor falou que os sinais estão aí. Os sinais estão aí. E o Senhor está vendo que nações, de qualquer forma, elas se juntam em alianças, mas também defendem aquele que ele acha interessante. Mas todos nós sabemos que o Senhor já afirma na tua palavra que ele, depois de 1000 anos, soltarão o inimigo para que ele enganasse as nações. Mas o Senhor afirma na tua palavra, no versos 8, que sairão os enganados, e Satanás será solto de sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Magog e Magog, para juntar-se em batalha, cujo número é como a areia do mar. Meus irmãos, eu queria que o senhor pensasse um pouco comigo aqui nesta hora. Imagina todas as nações se juntando contra o sagrado, contra a Terra Santa. A Bíblia diz que isso há de acontecer, mas os sinais estão aí. O Senhor já viu que nações como o Irã espalhando o caos, mas a Bíblia está afirmando que em certa hora, nós não sabemos esta hora, que o Senhor soltará o inimigo para que ele engane as nações, com promessa de paz, com promessas que às vezes eu e até você pode ser enganado. Mas o Senhor afirma, desde o início da palavra, que ele está derrotado. Mas enquanto este dia não chega e a volta de Cristo não chega, nós temos que estar atentos aos sinais e maravilhas que o Senhor tem feito. Então Deus está falando comigo, com o Senhor nesta hora, nesse dia 7/3/2026, que a volta do Senhor está próxima. E no versículo 22 de capítulo de Apocalipse, o Senhor afirma para mim e para você, no verso 6, e estas palavras são fiéis, verdadeiras, e o Senhor Deus dos santos profetas enviou seu anjo para que mostrasse ao seu servo, e eis que eu venho rapidamente. Abençoado é aquele que guarda as minhas palavras, as minhas profecias deste livro. Meus senhores e minhas senhoras, buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque Deus está falando sobre os sinais, Deus está falando até sobre as guerras, até sobre algumas ações que algumas nações estão transferindo ou proferindo contra a outra. Porque a Bíblia afirma que soltará o maligno e ele enganará muitas nações. E as nações que estão em torno e sobre a terra, elas subirão para lutar contra o sagrado, contra o Senhor. E o Senhor diz que fogos cairão do céu. Então, meus irmãos, nesta tarde, a reflexão que o Senhor nos concede aqui é que os sinais estão aí. A Bíblia diz que o Senhor virá, mas nem os anjos saberão. Então, o que é que sobra para mim e para o Senhor é que nós possamos vigiar, orar, ora pelas nações, ora pelas pessoas. Não adianta, às vezes, você querer ganhar o mundo e perder a alma. Às vezes você é tão religioso que você esquece que o seu vizinho do teu lado está precisando de um prato de arroz. E o Senhor também fala que Satanás vai ser jogado aonde que fica? No lago de fogo e enxofre e os falsos profetas. Eu vou repetir novamente. Satanás serão jogados no lago de fogo e aonde ficam os falsos profetas e serão atormentados para sempre. Meus irmãos, nós vemos muitas pessoas hoje que vendem a fé, que vendem o sagrado, por placa de igreja, por dinheiro, por votos. E Deus está chamando para um arrependimento genuíno, porque o que é do Senhor foi gratuito, o sangue foi pago. Ele pagou um preço muito caro.
para entregar o evangelho verdadeiro na gratuidade. Não é para você cobrar do irmão. Às vezes o irmão não tem lata de óleo, você vai lá, faz propósito, você vai lá, faz foto, e o irmão entra com aquela neurose por falta de conhecimento da palavra, às vezes, e ele vai lá, pega aquele único real que ele tem para comprar o gás, comprar o arroz, e ele vai lá e joga na igreja. Ainda que o altar não deve nada para ninguém, mas o irmão às vezes cai naquela situação e ele pega o único dinheiro que ele tinha que pagar na semana de comprar um alimento para a família e vai lá e entrega. Tá errado, cooperador Rafael, não? Não, só que irmãos, tem que analisar. Tem que analisar, porque a igreja tem que pregar a verdade, não falar que só por causa de voto você vai fazer isso, que Deus vai dar aquilo, não. Nós temos que adorar o Senhor porque Ele já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez. Meu Deus, eu estou falando com alguém. Ele não vai fazer, Ele já fez. Já está tudo feito, já está tudo pronto. O Senhor está precisando de dinheiro e você adorar Ele na grandeza da sua santidade. Meu Deus, será que tem alguém para ouvir e dar um glória aqui, meu Senhor Jesus? Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Ele já fez todas as coisas. Ele já fez, já está feito. Ele só tem a promessa que é a volta de Jesus. Nós voltaremos para uma cidade santa. A Bíblia diz que lá não haverá noite. Meu Deus. E o Senhor é poderoso. O Senhor, quando fez a criação, Ele separou a luz das trevas. A Bíblia diz que em Gênesis 1 diz que o Senhor viu que a luz era bom. E o Senhor separou a luz das trevas. O Senhor chamou o dia de luz e a noite de trevas. E Ele separou. E o Senhor está separando eu e você nesta hora, irmão, para viver o evangelho genuíno, puro. Aonde os falsos profetas, junto com Satanás, virão enganar o povo. Mas Jesus está falando para mim e para você. Fica esperto. Abre os teus ouvidos. Jesus está voltando. E a tua palavra é poderosa. E Ele é digno de poder e glória. E Ele está avisando para mim e para você. Se firma na minha palavra, filho, que vocês não cairão. Firma na minha palavra que vocês ficarão de pé. Porque eu estou com aqueles que estão comigo. Os falsos profetas, os enganadores. Serão lançados no fogo, no lago do enxofre. E serão atormentados. E a glória do Senhor permanecerá. E serão escritos no livro da vida. E nós cantaremos louvor na santíssima cidade santa do Senhor. Enquanto esta hora gloriosa não chega, nós temos que perseverar. Enquanto essa hora gloriosa não chega, nós temos que guerrear. Enquanto essa hora gloriosa não chega, nós temos que defender Israel. Enquanto essa hora não chega, nós temos que defender o sagrado. O que é o sagrado? Aquilo que é do Senhor. Eu, você, a palavra santa e a terra que Deus fez maravilhas. Para nós converter aqueles judeus que ainda estão enganados, esperando o Messias. Eles confiam em Moshe, o profeta de Deus, Moisés, mas o sagrado, o Espírito Santo, desde a antiguidade, o Senhor já mostrava sinais do Messias poderoso. E ele veio em forma de humano. E a tua cidade santa, o teu povo não reconheceu ele. E ainda tem judeus que não reconhecem. Mas eu e você estamos aqui para pregar o evangelho genuíno e o Senhor fará grandes coisas. E a Bíblia diz que ele voltará e todos os judeus se converterão e reconhecerão que ele é poderoso. Como assim, cooperador Rafael? A Bíblia diz que as nações se juntarão. Israel será tomada, Israel será bombardeada, Israel será massacrada, mas ainda aqueles que é genuíno, certamente orarão, joelharão seus joelhos no chão, clamarão ao Eterno, e o Senhor responderá ao Senhor, e carruagens e fogos cairão no céu, derrotarão todas as nações, e aqueles que estão em Jerusalém, que vai ver a glória do Eterno, e que Ele é poderoso, e que muitos estavam enganados com o poder de Jesus Cristo. E a palavra dele é poderosa. E meu irmão, até aqui o Senhor falou conosco. Então não se engane, Deus é poderoso. Deus escolhe algumas coisas loucas para confundir aqueles que acham que sabem. Deus escolhe algumas coisas, meu Deus. Ainda que a cidade possa ter tomada pelas trevas, mas Deus levanta uma luz no meio daquela cidade e a cidade não é derrotada, se o Senhor não quiser. Mas o Senhor também pode fazer igual Noé. Jesus levantou Noé para poder fazer coisas grandes. A cidade estava corrompida. Mas Deus levantou aquele homem para fazer coisas que ninguém dava nada. Chamava de maluco, de doido. Mas o Senhor fez grandes coisas. E através da vida de Noé, eu e você estamos aqui para proclamar o ministério de Cristo e aguardar a volta de Jesus. Grandes coisas o Senhor fará na minha e na tua vida. Meus irmãos, até que o Senhor falou conosco. Nós oramos para finalizar essa mensagem. Querido Deus, eterno Pai,
Ó Espírito Santo de Deus, eu te dou graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Pai, esta mensagem possa chegar no coração fértil, que possa entender não o que eu falo, mas o que está nas tuas escrituras. Que possa entender não da minha boca, mas o que está escrito no teu Espírito, na tua palavra. Que se cumpra cada palavra da vida dessa pessoa, Senhor, porque o que está escrito cumprirá. A tua palavra é fiel e eficaz. Vou repetir. A tua palavra é fiel e eficaz. E operando, Deus, na minha e na tua vida, irmão, que está me ouvindo aqui, nada impedirá o projeto de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é poderoso e a tua graça nos basta. Meus amados, fica com Deus. Essa mensagem que eu tinha para deixar até aqui, já se foi 15 minutos e Deus já falou conosco. Receba essa mensagem em nome de Jesus, porque Deus é poderoso. Glórias a Deus.